que foi aí para divulgação na rede social? Quantos lembram? Hã? Hoje nós vamos falar sobre os 7 vírus da destruição. E eu sei, meus irmãos, que você, se eu perguntasse qual é o vírus que tem mais causado medo nas pessoas hoje, certamente todos nós diríamos que é o vírus da Covid, né? De fato, a gente teme, é um vírus poderoso, mas para o crente existe alguns vírus mais poderoso ainda, que tem levado muita gente à perdição. Mas se nós propusermos no nosso coração nesta noite de vigiar e nos resguardar contra estes vírus, nós teremos grande livramento, teremos grandes vitórias da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. Está aí citando os 7 vírus da destruição. A partir do versículo 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são, irmãos? Vocês podem ler o 17? Eu vou ler junto. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, pode tomar os seus assentos. O objetivo deste ensinamento hoje é avaliar as atitudes pessoais para com a irmandade. Como está a nossa vida espiritual, como nós estamos comportando diante de Deus e diante dos homens. Não é? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser exemplo, né? Ter harmonia com o próximo, com Deus, e assim nós temos que estar sempre avaliando. Aqui estão algumas das qualidades e vícios mais destruidores que uma pessoa jamais deveria possuir ou cultivar. Esses 7 vírus matam mais do que o coronavírus. E nós vamos entender por quê, não é? Eles entristecem a Deus. Esta já é uma razão. Quem está contaminado com o Covid não entristece a Deus. Ele está passando uma prova. Quantos servos de Deus enfrentam aí o vírus, não é? Passando por uma prova. Eles prejudicam o próximo, esses vírus, e lentamente destrói a vida do seu possuidor. Quem possui esses vírus vai se corroendo lentamente até o extermínio. Então, meus amados, o primeiro vírus da destruição que a igreja precisa estar livre chama-se olhos altivos. Se você trouxe caneta, papel, você pode anotar aí, para você ir se cuidando, para não cometer e não contrair esse vírus terrível chamado olhos altivos. O que é isso, pastor? O que é esse vírus olhos altivos? Esse vírus simboliza o orgulho, simboliza a arrogância e a vaidade. É o desejo de ser cultuado ou de aparecer. É o ego doente e soberbo. Uma pessoa que tem os olhos altivos, certamente, ele tem um distintivo sobre as outras pessoas. É uma pessoa, para simplificar para os irmãos entender, quem tem olhos altivos, que é um vírus da destruição, é uma pessoa que se sente superior à outra.
Isso é terrível na vida de qualquer pessoa. E muito mais na vida de um crente não dá para nós considerarmos superior aos outros. Até porque a palavra de Deus nos diz, considerai os outros superior a nós. E não nós superior aos outros. Então já é um mandamento bíblico. Então, meus amados, essa pessoa que tem olhos altivos, ela interage com soberba e presunção. Ela se relaciona, só que ela tem olhos altivos. A palavra de Deus, já vai nos dizer que os olhos são a janela da alma. Não é mesmo? Então, olhamos nos olhos dessa pessoa que tem olhos altivos e vemos o que se passa no coração dela. Vocês vão me dar razão. Se você olha uma pessoa que tem olhos altivos, a primeira vez que ela te vê, ela passa um olhar em você do alto da cabeça até os pés, e se possível dá até um viradinho assim, ó. Não é? Olhos altivos, de desprezo, presunçoso, é um perigo, isso é um vírus, né? Os olhos são a janela da alma, olhamos em seus olhos e vê o que se passa lá dentro do coração. Não é difícil detectar uma pessoa de olhar altivo. Agora, o que a palavra de Deus vai nos dizer? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não convém o crente ter olhar altivo. Convém o crente ter olhar de humildade, de amizade, de compaixão e de companheirismo para com o próximo. A palavra de Deus nos diz que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6, 22. Esse versículo que nós citamos. Então, o primeiro vírus da destruição, olhos altivos. Quais são as consequências que esse vírus causa nas pessoas? Queda, vexame e humilhação. Mas eu vou apresentar o antídoto para esses vírus. Como combater o vexame, a queda e a humilhação? Ter humildade é o remédio. Ter resignação, vigiar para não ser soberbo, para não ter olhar altivo, e simplicidade. Ser simples. É o remédio para curar o olhar altivo. Estão entendendo, irmãos? Então, nunca querer ser superior aos outros, mas considerai que os outros são superiores a nós. Esse é o primeiro vírus da destruição. O segundo vírus que a Bíblia nos falou aí, qual é? Me ajuda aí. Língua mentirosa. A língua, irmãos, tem muitos estudos sobre a língua, né? Mas eu vou falar aqui de forma resumida. A língua é um membro que passa uma mensagem irreal, defeituosa, ela às vezes oculta a pura verdade. A língua mentirosa é o uso do engano e do subterfúgio. A língua mentirosa. Agora, a língua abençoadora é uma bênção de Deus, mas nós estamos falando de um vírus chamado língua mentirosa. E aí nós vamos entender, irmãos, no Salmo 52, o salmista Davi faz uma grande denúncia contra a língua mentirosa. Mas ele está retratando, o salmista vai levar nós lá para o livro de 1 Samuel, quando ele tem um problema sério lá, né? Ele vai dizer assim, ó: você ama toda palavra maldosa. O rei Davi falando: ó língua mentirosa, saiba que Deus a arruinará para sempre. Ele
o agarrará e o arrancará da sua tenda, ele o desarraigará da terra dos vivos. Por que que o salmista Davi, ele veio dizer isso aqui, irmãos? Foi na ocasião em que ele fugia do rei Saul. E Davi, ainda não sendo rei, ele estava escondendo e ele vai consultar um profeta de Deus. Quando ele chega lá, diz a Bíblia que tem um pastor dos mais honrados de Saul ali. E ele começa a conversar com o profeta, mas ele viu aquele moço, chamado Naobe, e aquele moço ficou de olho na conversa deles. Mas diz a Bíblia que lá mais na frente, aquele moço levou uma mensagem mentirosa para Saul. Saul convocou o profeta com toda a sua família e exterminou os profetas, junto com toda a sua família, porque, inclusive, quando Saul chama para os irmãos ver o que uma língua mentirosa causa. Naobe chega para o rei Saul fala, olha, eu soube que Davi está por aí, e eu preciso que vocês chamem ele, eu preciso ter com ele. E Naobe ele vai dizer, olha, realmente eu tive com ele lá no profeta, e ele estava dizendo isso. E ele falou, chama o profeta. Chamou o profeta explicou para Saul, olha, eu não fiz nada disso que Naobe está dizendo. E aí Saul manda que os seus homens já degolem os profetas, e eles não quiseram, temeram. Mas aí Saul chama Naobe e fala, é contigo. Ele vai, despedaça os profetas, ainda vai na cidade e destrói a todos. O poder da língua mentirosa. Aí lá no Salmo 52, o rei Davi ele já vai dizer, você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Mas mesmo assim, Davi, como confiava em Deus, a confiança de Davi era assim, não importa o que aconteça, o meu futuro está nas mãos de Deus. Pode ler o Salmo 52, que ele vai estar dizendo sobre aquela passagem lá de 1 Samuel. E ele vai dizer, ele acredita que nada, nem ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. Tanto é que ele vai falar assim, mas você pode falar mentira por aí, mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. Então aquele que teme a Deus, a língua mentirosa pode até vir contra você, mas você está como uma oliveira plantada, florescendo na casa de Deus, confiando no amor de Deus para todo sempre. Então esse segundo vírus é o vírus da língua mentirosa. E por falar nisso, todos nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Quem mesmo, irmãos? Mentira é do diabo. É assim que Deus disse. Lembra quando eu preguei lá em Celso Bueno, né? Quando a serpente, né? O diabo incorpora a serpente, ela chega para Eva e ela mente. Né? Lá na fundação, lá nos nossos pais, Adão e Eva, a serpente chega e fala assim, olha, não é assim, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Não, Deus falou, ó, pode comer de todas as árvores do jardim, de menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente já chegou induzindo uma mentira. Pode ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ela já chega induzindo a uma mentira. Então Deus disse que não era para comer de nenhuma das árvores do jardim. Aí Eva vai falar, não, pode comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem. Mas abriu uma brecha. E ela foi, pois bem. Ele disse que vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ter o mesmo entendimento que ele tem, conhecendo o bem e o mal. Então, induziu ao pecado a consequência drástica que toda a igreja conhece.
né? O perigo da língua mentirosa. O Senhor Jesus Cristo afirma, né, que o diabo foi homicida desde o princípio. Ele matou espiritualmente Adão, Eva e vem matando até hoje. Ele é homicida desde o princípio e ele nunca se apegou à verdade. Não há verdade nele. Então, podemos entender que mentir é uma forma de assassinato. Quantas pessoas matam os outros por uma mentira? Não é? Chega, mente, a ira sobe o coração daquele que ouve a mentira, vai tirar a vida do outro. Por quê? Porque é o diabo que é o pai da mentira e é capaz de provocar tudo isso. Agora, vocês podem perguntar, pastor, mas por que Deus permite? É uma forma de julgamento contra aqueles que ouvem a sua palavra e escolhem não crer nela e começa a mentir. É interessante que o diabo tem os seus poderes, né? E nós não negamos isso. A verdade, a serpente lá no deserto, a serpente de Moisés, de repente, o diabo, lá os sábios, os mágicos, levantam as suas serpentes lá também, e elas fizeram milagres lá. Só que é por um tempo. De repente, a serpente de Moisés engole as outras todas. Porque o poder de Deus está acima de todas as coisas. Não é capaz de resistir ao poder de Deus. Vamos mais um pouquinho, o terceiro vírus da destruição. Qual que é? Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente vêm através de vingança, de traição, de injustiça. O principal, né, é a vingança. Só que, irmãos, vingar-se não é somente matar quem matou, e sim retribuir qualquer tipo de mal, como falar de quem falou de você. Alguém fala mal de você, você vai e fala mal dele também. E aquilo vira uma batalha, uma guerra, e vai chegar a um derramamento de sangue. Traição é outra forma de derramar sangue inocente. Quem não se lembra de Caim? Traiu o seu próprio irmão, levou ele para o campo, tirou a sua vida, derramando um sangue inocente. Quem não se lembra de Jacó? Trai o seu irmão, vende o seu direito. É uma traição que causa prejuízos, estragos profundos. Judas trai Jesus. E qual é o seu fim? Vai ser morto, enforcado, uma consequência terrível. Então, as mãos que derramam sangue, também pela injustiça. Qualquer tipo de injustiça é uma forma de derramar sangue. Tá certo, irmãos? Qualquer tipo de injustiça é uma forma de derramar sangue. A Bíblia diz que muitos servos de Deus são injustiçados e perseguidos por causa da rebeldia. Muitos servos de Deus sofrem essas perseguições, né? Nós vimos que a palavra de Deus vai nos dizer sobre o rei Saul, né? Com relação à sentença que Deus havia dado, olha, vai e destrói todos os amalequitas. Ele vai lá e toma os despojos de guerra e prende o rei e fica lá quietinho. Né? E Samuel chega para ele, olha, Deus não agradou do seu propósito. Você cometeu uma grande injustiça. Derramou sangue inocente. Saul tenta se arrepender. Samuel vai embora, Saul garra nas vestes dele e rasga as vestes de Samuel. Samuel diz, olha, o seu trono acaba de ser rasgado agora. Tamanho foi o prejuízo, diz a Bíblia, que Samuel foi embora, né, pastor Geraldo? Nunca mais viu Saul, de dó de Saul, e Deus não tirou a sentença
E o reino de Saul nunca mais prevaleceu. Injustiça, vivendo em desacordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o rei Manassés foi tão abominável a Deus porque derramou muitíssimo sangue inocente. E é triste entender essa situação, né? Tirar a vida de alguém, como o aborto, que já está sendo legalizado aí, parece que está tudo normal. Outro dia alguém mandou um áudio aí de um padre que tinha uma... E ele dizia do aborto, que eu acho que talvez muitos de nós não tenham coragem de combater, mas nós precisamos combater. Porque o aborto é condenado na Bíblia. Então, é derramar sangue inocente. É derramar sangue inocente. Mas também se mata com o desprezo, se mata com a calúnia. Já viram isso? Vai matando aos poucos. Quer ver uma pessoa entrar em depressão profunda, é ela sentir-se desprezada. Quer ver uma pessoa sofrer terrivelmente, é sofrer uma calúnia, ela entra num processo de destruição total. Isso são mãos que derramam sangue inocente. Qual que é o remédio para as mãos que derramam sangue inocente? Perdoar, reconciliar-se com Deus, deixar Ele agir, fazer a sua vontade em nossas vidas. É isso que Deus requer para que nós reconstituamos as nossas vidas. Nós vamos ver o quarto vírus da destruição. Qual que é, irmãos? Lê para nós aí. Coração que maquina pensamentos viciosos. A palavra de Deus, em alguma parte, diz que o coração é a sede das decisões e das emoções. E quando ele está ocupado com expedientes doentios, contraria a Deus e a sua lei, satisfaz a carne, é que vem os pecados. Principalmente os pecados premeditados, aquilo que a pessoa pensa, que a pessoa sabe que vai cometer aquele erro e mesmo assim ela comete. Muitas vezes, irmãos, exteriormente transmitimos uma imagem totalmente diferente daquilo que está em nosso interior. Aí olha, parece que está tudo muito bem, mas o pensamento está muito longe de ser aquilo que a pessoa está representando ou aparecendo ser. Porque somente Deus conhece os pensamentos do homem. A palavra de Deus diz que ele penetra lá na junta e na divisão das almas, mas o ser humano não tem esse poder. Então o coração que maquina pensamentos viciosos é muito difícil de combater. Somente a graça e a misericórdia de Deus. Nós podemos projetar coisas boas ou coisas ruins em nosso coração, meus irmãos. Por isso devemos guardar o nosso coração de todo mal. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as coisas da vida. O controle da nossa mente, irmãos, presta atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é sério, isso aqui é muito importante. E você que está participando também do nosso culto, isso aqui é muito importante. O controle da nossa mente não pertence ao Senhor. Como assim, pastor? Não, quem controla a sua mente é você.
Quem controla o que você vai fazer ou não, é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, o controle da nossa mente não pertence ao Senhor, pertence a nós mesmos, está moldando, vigiando, cuidando. A grande batalha espiritual da vida do ser humano acontece lá na mente. Você tem sempre que estar batalhando com a sua mente. E aí tem duas palavras que combatem uma a outra. Constantemente a incredulidade e a fé está guerreando. Ou você não crê e comete as coisas que não agradam a Deus, ou a sua fé supera e você vai vencendo e o seu coração passa a meditar nas coisas boas de Deus. Então, de um lado a incredulidade, de outro lado a fé. E essas duas guerreiam constantemente, mas que nesta noite a fé pode vencer todos os desafios da incredulidade, e você terá um coração perfeito que procede às fontes da vida, como diz o sábio escritor. É interessante, irmãos, nós precisamos aprender a conduzir essa guerra, viu? É uma batalha espiritual. E aí Provérbios 6,19 vai dizer: o coração que maquina pensamentos viciosos, presta atenção, aborrece o Altíssimo. Isso aqui, irmãos, desagrada a Deus. Por isso que eu disse aqui que os vírus da destruição que nós estamos estudando nesta noite é muito mais cruel do que o coronavírus, porque eles desagradam o nosso Deus Altíssimo. Aprenda uma coisa, vamos aprender uma coisa nesta noite. Satanás sabe muito bem quem nós somos, os responsáveis por exercer o controle sobre nossa mente. Por isso ele usa todas as armas que ele tem poder para tentar convencer-nos do que é lícito perante a palavra. Ele quer confundir, ele quer colocar em nossa mente: não, isso não tem problema, isso não faz mal. Ah, isso é coisa de antigo. Não, a palavra de Deus, ela não falha, ela continua a mesma, são princípios que nós precisamos aprender. A maior parte dos erros, irmãos, que procede de um coração que maquina pensamentos viciosos, vem de uma imaginação perturbada. A imaginação é o ventre onde nasce o bem e o mal. Se você imagina coisas boas, o seu coração vai promover coisas boas. Se você imagina coisas más, você vai praticar as coisas más. Eu me lembro muito no passado, quando eu trabalhava na educação, tinha um tema lá de ensino religioso que falava do poder das palavras. As palavras têm poder para matar e para dar vida. Então, se você começa, por exemplo, a produzir só palavras de destruição, sua vida vai virar uma destruição. Mas se você começar a produzir palavras de otimismo, palavras de vitória, palavras de bênção, a sua vida vai ser uma bênção. Então, é a nossa imaginação. Amém? Só que, às vezes, meus irmãos, nós podemos pensar que não é possível evitar os pensamentos maus. Pastor, mas eu não consigo me libertar dos pensamentos maus. Tudo bem. Você não pode evitá-los, mas você pode deletá-los o mais rápido possível e substituir eles por coisas boas. Isso você pode fazer. Porque quando aquele pensamento, aquela imaginação vem, você retém e substitui ele por coisas boas. Eu sempre costumo dizer, às vezes a gente vai em alguns lares, fazer algumas visitas e a gente vê que precisa de paz naquele lar, e eu começo a dizer: olha, começa a colocar Jesus aqui dentro desse lar, começa a ler a Bíblia, começa a cantar, começa a colocar um louvor para rodar num CD, se não tem um CD, começa a bater com a mão aí e cantar, começa a postar uma mensagem aí, prega uma frase na parede do seu quarto, que Jesus é
é o seu guarda fiel, e ali o inimigo vai retirar, porque os seus pensamentos estão ligados em Deus. É a mente imaginária do homem conduz ele às fontes, ou de fortalezas, e de vencer, ou de destruição. Então, meus irmãos, ninguém se deprime sem antes ter pensamentos depressivos, não é verdade? Primeiro começa a pensar, está ruim, está difícil, aí não estou dando conta, não vai dar certo, não consigo vencer. Daqui a pouco você está tendo pensamentos depressivos e entra em depressão. Ninguém pratica uma maldade sem antes ter pensamento de ódio, de vingança de alguém. Primeiro você começa um ódio, depois que você pensa em matar. Então, quando começa na sua mente, você deve excluir, substituí-lo por algo que agrada a Deus. Ninguém peca sem antes ter imaginado atos pecaminosos. É isso que eu chamo de premeditação. Você pensou, você foi longe e aí acabou caindo. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus manda te dizer que você pode guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Quinto vírus que promove a destruição. Qual que é? Pés que se apressa a correr para o mal. Desviar-se do mal é o primeiro ponto nesse quesito aí. Jó foi o homem que se desviava do mal, por isso agradou a Deus. Passou por tudo, mas ele não cometeu erro. Diz a Bíblia que os seus filhos podiam até ter cometido. E ele realizava os sacrifícios e dizia, pode ser que os meus filhos tenham feito algo que desagrada a Deus, estou aqui oferecendo este sacrifício. Não é? Porque a Bíblia diz que ele era justo e temente e se desviava do mal. Então os pés de Jó nunca caminhou para a perdição. Passou pelas provas por permissão de Deus, mas foi vencedor no dobro. Não é? Então, não precisamos ir atrás de notícias ruins, não, irmãos. Eu vou ver o que está acontecendo. Não é? Lembra que eu disse aqui outro dia, para nós não nos preocuparmos com as notícias ruins, porque tem muitos pés caminhando para dar essas notícias ruins. E às vezes até aumenta. Tem gente que tem prazer de dar notícia ruim. Não é? Tem gente que se faz de repórter mesmo, mas ele é um repórter só de notícias ruins. Mas que os nossos pés que nós possamos desviar os nossos pés do mal. Não é? Provérbios 16, versículo 17, né, é o que vai falar, olha, mas o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu